Você já sentiu que Deus está te afastando de alguém, mas não entendeu o porquê? Essa é uma das sensações mais desconcertantes da jornada espiritual. É uma inquietação silenciosa, uma resistência sutil em seu espírito que parece contradizer a lógica do seu coração ou da sua mente. Você se pergunta se é apenas medo, insegurança, ou se de fato existe uma força maior, uma sabedoria divina, orquestrando um distanciamento para a sua própria proteção. A verdade é que o Espírito Santo não opera no caos do barulho mundano, mas nos sussurros da sua intuição, nos sinais discretos que muitas vezes ignoramos por estarmos apegados a uma pessoa ou a uma situação. O que vou te revelar hoje não é uma fórmula mágica, mas um mapa sagrado, um guia para decifrar a linguagem divina que protege o seu propósito e blinda a sua paz interior, mostrando quando uma porta precisa ser fechada. Esses são 7 sinais claros de que o Espírito Santo quer proteger você de uma pessoa. Não se trata de julgamento nem de inimizade, mas de alinhamento e preservação da sua alma. Pense nisso como um ato de amor divino. Muitas vezes, o que interpretamos como perda ou rejeição é, na verdade, um resgate celestial. Deus, em sua infinita sabedoria, enxerga o caminho completo à sua frente. Ele vê as armadilhas, os desvios e as conexões que podem drenar sua força espiritual e te afastar do seu destino glorioso. Por isso, ele intervém. Ele cria barreiras, envia mensageiros e, acima de tudo, fala diretamente ao seu coração. O desafio é aprender a ouvir. É calibrar sua percepção espiritual para reconhecer a mão dele, te movendo suavemente, mas com firmeza, para longe de um caminho que não é seu. Nos próximos minutos, você não vai apenas aprender a identificar esses sinais, você vai receber a clareza para agir com confiança e, acima de tudo, com paz. Este conhecimento é uma ferramenta poderosa, uma chave que destrava a sua capacidade de discernir entre as conexões que te elevam e aquelas que te prendem a um ciclo de sofrimento e estagnação. Muitas das suas angústias em relacionamentos não vêm da ausência de amor, mas da ausência de alinhamento com a vontade divina. Prepare o seu espírito. Silencie as vozes externas e se concentre, pois a verdade que está prestes a ser revelada tem o poder de transformar a maneira como você se relaciona, não apenas com os outros, mas com o próprio Deus. A jornada para a sua paz começa com o entendimento de que nem toda porta aberta é um convite e nem toda porta fechada é uma punição. Imagine a sensação de estar ao lado de alguém, mas sentir uma solidão inexplicável, como se um abismo invisível separasse suas almas. Você conhece aquele peso no peito que surge antes mesmo de um encontro, uma ansiedade sutil que sua mente tenta justificar como cansaço ou estresse, mas que seu espírito reconhece como um alerta. É a dissonância entre o que você deseja sentir e o que realmente sente. Você quer que a conexão seja leve, fluida e edificante, mas a realidade é densa, pesada e exaustiva. Essa luta interna consome sua energia, te deixando em um estado constante de questionamento. Sou eu? Estou sendo exigente demais? Ou há algo mais profundo acontecendo aqui? Esse conflito silencioso é o primeiro campo de batalha onde o Espírito Santo começa a agir, tentando chamar sua atenção para uma verdade que sua emoção ainda não está pronta para aceitar. Você conhece aquela frustração de tentar construir uma ponte para alguém que parece, intencionalmente ou não, estar sempre do outro lado do rio? Você estende a mão, oferece seu melhor, investe seu tempo e sua energia emocional apenas para encontrar um muro de indiferença, crítica ou simples desalinhamento. É como tentar encaixar uma peça que claramente pertence a outro quebra-cabeça. Cada tentativa falha, não apenas machuca, mas te faz duvidar do seu próprio valor. Você começa a se perguntar por que seus esforços não são suficientes, por que a reciprocidade parece uma via de mão única. Esse sentimento de inadequação é uma armadilha perigosa e é precisamente desse desgaste que Deus, em seu amor protetor, deseja te livrar. Ele vê o quanto você está se doando e o pouco que está recebendo em troca, e ele anseia por te mostrar um caminho de maior honra. Pense naquele diálogo silencioso que ecoa em sua mente após uma conversa com essa pessoa. As palavras dela se repetem, mas não como uma melodia suave, e sim como pequenas farpas que se alojam em sua autoconfiança. São críticas disfarçadas de conselhos, desdém sutil em meio a um elogio, ou uma manipulação tão bem executada que você chega a duvidar da sua própria percepção. Você sai do encontro se sentindo menor, mais inseguro, como se sua luz tivesse sido ofuscada. É aquele pensamento persistente que diz: será que eu não sou bom o suficiente? Esse sentimento de desvalorização
não é um fruto do Espírito. A presença de Deus traz edificação, encorajamento e amor. Quando uma conexão consistentemente te deixa questionando seu próprio valor, é um sinal gritante de que algo está espiritualmente fora do lugar. E aquela sensação de estar espiritualmente estagnado. Você ora, busca a Deus, tenta crescer na sua fé, mas a influência dessa pessoa parece te puxar constantemente para a superficialidade, para as preocupações mundanas, para longe do seu centro espiritual. As conversas raramente ou nunca alimentam sua alma. Pelo contrário, elas te esvaziam. Você tenta compartilhar algo profundo, uma revelação ou uma luta de fé, e é recebido com um olhar vago ou uma mudança rápida de assunto. É como tentar regar uma planta com areia. Essa falta de alinhamento espiritual é um dos sinais mais claros. Deus une propósitos. Ele conecta pessoas que se impulsionam mutuamente em direção a Ele. Se a jornada ao lado de alguém te afasta do seu Criador, você pode ter certeza de que essa não é uma estrada que Ele pavimentou para você. Você já sentiu a exaustão de viver pisando em ovos? Aquele medo constante de dizer a coisa errada, de ser mal interpretado, de iniciar um conflito desnecessário? Em vez de um refúgio seguro, a relação se torna um campo minado onde cada passo precisa ser calculado. A espontaneidade morre. A autenticidade se esconde, e você passa a usar uma máscara para manter uma paz frágil e artificial. Esse fardo de ter que gerenciar constantemente a atmosfera da relação é esgotante. Relacionamentos guiados por Deus são caracterizados pela liberdade, pela verdade e pela graça. Você deveria se sentir livre para ser quem você é, com suas forças e fraquezas. Se você precisa se esconder para ser aceito, você não encontrou um parceiro de jornada, mas um carcereiro para a sua alma. Deus te chama para a liberdade, não para essa prisão emocional. Considere a confusão que se instala quando pessoas de confiança, aquelas que você sabe que oram por você e querem o seu bem, expressam preocupação. Um amigo espiritual, um líder da igreja, um familiar com discernimento, eles te olham com carinho e dizem: tenho orado por você e sinto uma inquietação sobre essa pessoa. No início, você pode ficar na defensiva, tentando proteger a relação. Mas no fundo do seu coração, as palavras deles ressoam com aquela mesma inquietação que você tem tentado ignorar. A voz deles se torna um eco da voz de Deus, uma confirmação externa do que o Espírito Santo já estava sussurrando internamente. Ignorar esses conselhos é como tapar os ouvidos para a sirene de um alarme de incêndio, insistindo que a fumaça que você vê é apenas neblina. Você conhece o ciclo vicioso de desculpas. Você vê os sinais, sente a dor, percebe a desconexão. Mas então a mente racional entra em ação, criando justificativas. Ele teve um dia ruim. Ela não quis dizer isso. Talvez se eu mudar, a relação melhore. Você se apega a momentos bons do passado como prova de que o futuro pode ser diferente, ignorando o padrão consistente do presente. Essa negociação interna é uma tentativa desesperada de manter viva uma esperança que, espiritualmente, já está sendo redirecionada por Deus. Ele não está invalidando os bons momentos, mas te mostrando que o ciclo atual de dor e desgaste não faz parte do plano maior que Ele tem para a sua vida. Continuar nesse ciclo é escolher a familiaridade da dor, em vez da incerteza da cura que Deus está oferecendo. Finalmente, há o sentimento de estar preso, de que sua vida parou porque toda a sua energia está sendo canalizada para fazer essa única relação funcionar. Seus sonhos, seus projetos, seu crescimento pessoal, tudo fica em segundo plano. A relação não é uma fonte de força que te impulsiona para frente, mas uma âncora que te mantém fixo em um lugar de frustração. Você olha para o futuro e não consegue visualizar um crescimento genuíno ao lado dessa pessoa. Você vê apenas mais do mesmo, mais esforço, mais desgaste. Deus te criou para prosperar, para avançar, para frutificar. Se uma conexão se tornou o principal obstáculo ao seu desenvolvimento, é um ato de amor divino te guiar para longe dela, para que você possa finalmente florescer no propósito para o qual foi chamado. A sua vida é preciosa demais para ser gasta em um solo que não nutre a sua alma. A sociedade nos ensinou uma mentira perigosa, repetida em filmes, músicas e conselhos bem intencionados, a de que o amor verdadeiro exige uma luta incessante, um esforço hercúleo e um sacrifício constante. Fomos condicionados a acreditar que a dificuldade é sinônimo de valor. Se não dói, não é real. Se não há um drama a ser superado, não há paixão. Esse é o caminho do esforço.
uma filosofia que glorifica o desgaste emocional e nos faz sentir nobres por suportarmos conexões que nos quebram por dentro. O inimigo comum, portanto, não é a outra pessoa. O verdadeiro adversário é essa crença limitante, essa programação cultural que nos cega para uma verdade espiritual muito mais profunda. As conexões que vêm de Deus não são primariamente um campo de batalha, mas um lugar de refúgio, crescimento e paz. A luta que Deus nos chama a ter é pela nossa fé, não contra as pessoas que Ele coloca em nosso caminho. O problema dessa mentalidade do esforço é que ela nos torna surdos à voz do Espírito Santo. Quando acreditamos que o peso e a dificuldade são normais, passamos a ignorar a inquietação em nosso coração, interpretando-a como uma fraqueza nossa que precisa ser superada. Vemos as barreiras constantes não como proteção divina, mas como testes que precisamos vencer com mais força e teimosia. Desse modo, o que é um sinal claro de pare de Deus, nós traduzimos como tente com mais força. É aqui que a transição precisa acontecer. Precisamos abandonar o caminho do esforço e abraçar o caminho do alinhamento. Este caminho não é sobre passividade, mas sobre sensibilidade espiritual. É sobre entender que, embora todo relacionamento exija dedicação, as conexões divinamente orquestradas fluem com uma graça e uma leveza que o esforço humano sozinho não consegue fabricar. O caminho do alinhamento é radicalmente diferente. Ele não pergunta o quanto você está disposto a sofrer por essa pessoa, mas sim o quanto essa pessoa te alinha com o propósito de Deus para a sua vida. A métrica muda do sacrifício para o crescimento, da dor para a paz. Neste caminho, a paz interior não é um luxo, mas a bússola principal que indica a direção correta. Os obstáculos não são inimigos a serem derrotados, mas sinais a serem lidos. O alinhamento espiritual não é um bônus, mas o fundamento de tudo. Ao fazer essa mudança de perspectiva, você para de lutar contra a correnteza e aprende a fluir com o rio do Espírito Santo. É deixar de ser um guerreiro exausto para se tornar um filho amado, guiado pela mão segura de um pai que sabe exatamente para onde está te levando e, mais importante, de quem ele precisa te afastar. Chegamos agora ao coração desta jornada, ao ponto de virada onde a confusão começa a se dissipar para dar lugar à clareza divina. O que vou compartilhar com você não são meras opiniões ou conselhos psicológicos. Pense nestes 7 sinais como um pergaminho antigo, uma sabedoria sagrada decodificada diretamente da forma como o Espírito Santo opera na vida daqueles que ele ama e protege. São os marcadores no mapa da sua vida, as luzes de alerta no painel da sua alma, instaladas pelo próprio Criador para garantir que você não se desvie para rotas que levam ao sofrimento e ao afastamento do seu propósito. Por muito tempo, esses sinais estiveram diante de você, mas a linguagem do mundo que exalta o esforço e romantiza a dor te impediu de compreendê-los. Hoje, nós vamos rasgar esse véu de ignorância e trazer à luz a verdade que te libertará. Considere cada sinal como uma chave que abre a sua percepção para entender os movimentos silenciosos de Deus em sua vida. Não são coincidências, nem acasos, nem fruto da sua imaginação. São atos deliberados de um Deus que se importa tanto com você, que prefere fechar uma porta em seu rosto a permitir que você entre em uma sala que te levará à ruína. A revelação desses sinais é um convite para você participar ativamente da sua própria proteção. Deus não quer que você caminhe às cegas, tropeçando em relacionamentos dolorosos. Ele deseja te dar discernimento, te capacitar para que você mesmo possa identificar a direção dele. Ao receber este conhecimento, você está recebendo um artefato sagrado, uma ferramenta espiritual que, uma vez compreendida e utilizada, mudará para sempre a dinâmica dos seus relacionamentos. Portanto, prepare-se não apenas para ouvir, mas para reconhecer. Cada sinal que eu descrever será um espelho para a sua alma, refletindo experiências que você já viveu, mas nunca soube nomear. Este é o momento da epifania, o instante em que as peças do quebra-cabeça começam a se encaixar. A inquietação que você sentiu, as portas que se fecharam, a exaustão que te abateu, nada disso foi em vão. Tudo era uma mensagem de amor, de cuidado e de redirecionamento. Agora, com a solenidade que este momento exige, vamos decodificar um por um os 7 sinais claros de que o Espírito Santo está te guiando para longe de alguém, transformando sua dor em discernimento e seu medo
em fé. A revelação começa agora. O primeiro e mais íntimo sinal é a inquietação no coração. Este não é um nervosismo comum ou uma ansiedade passageira. É algo mais profundo, uma perturbação no seu espírito, um sinal de que a sua paz interior, que é o termômetro da direção de Deus, foi comprometida. A Bíblia nos diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Portanto, quando a presença ou mesmo o pensamento de alguém consistentemente remove essa paz, substituindo-a por um peso inexplicável, você está recebendo um alerta direto do céu. É como se a sua alma, que anseia por harmonia com a vontade divina, estivesse rejeitando uma conexão que não se alinha com o seu destino. Não ignore essa sensação. Ela é o primeiro sentinela, o guardião da sua tranquilidade, avisando que você está se aproximando de um território espiritualmente perigoso. A decodificação deste segredo é simples. A paz é a assinatura de Deus. Onde Ele está, a paz governa. Onde sua aprovação repousa, seu coração encontra descanso, mesmo em meio a desafios. A ausência dessa paz, portanto, não é um problema a ser consertado dentro da relação, mas um indicador de que a própria relação pode ser o problema. É a maneira gentil do Espírito Santo dizer: este caminho não leva à vida abundante que planejei para você. Imagine sua paz interior como a superfície calma de um lago. As ações e a energia de certas pessoas são como pedras jogadas nesse lago, criando ondas constantes de perturbação. Se alguém repetidamente agita as águas da sua alma, não é seu trabalho tentar acalmar a tempestade a todo custo. É seu dever proteger a serenidade do seu lago, afastando-se da fonte da perturbação. A metáfora mais clara é a de um alarme de fumaça. Ele não soa quando a casa inteira está em chamas, mas ao primeiro sinal de fumaça, muito antes que o perigo seja visível a olho nu. A inquietação no seu coração funciona da mesma forma. Ela é um alarme espiritual. Não espere ver o fogo da destruição, o conflito aberto ou a dor explícita para agir. O sinal já foi dado. A fumaça de um espírito desalinhado, de uma intenção oculta ou de um futuro doloroso já foi detectada pelo seu espírito. Ignorar esse alarme é uma decisão perigosa. Você pode tentar abafá-lo removendo suas baterias, mas a ameaça continua presente, crescendo silenciosamente até que seja tarde demais. A ação mental que você deve tomar hoje é tratar essa inquietação não como uma fraqueza, mas como inteligência divina. A instrução prática para sua mente é esta: pare de racionalizar a falta de paz. Em vez de dizer, estou apenas cansado, ou é só uma fase, pare e ore. Pergunte diretamente a Deus: Senhor, esta falta de paz ao pensar nesta pessoa vem de ti? É um alerta teu? E então, observe. Observe se a inquietação persiste e até se intensifica quando você busca a Deus em silêncio. Decrete em seu coração: minha paz é um presente de Deus e eu não vou negociá-la. Ao fazer isso, você eleva a sua paz à categoria de bússola sagrada, uma ferramenta de navegação inegociável que te guiará para longe das águas turbulentas e em direção ao porto seguro da vontade do Pai. Se o seu coração perde a paz toda vez que pensa nessa pessoa, aceite isso como o primeiro e mais claro sinal. O segundo sinal são as barreiras constantes. Observe a sua vida. Quando você tenta forçar uma aproximação com essa pessoa, o universo parece conspirar contra. Planos são cancelados de última hora. Comunicações falham misteriosamente. Oportunidades de encontro se desfazem sem explicação lógica. O que a mente humana chama de azar ou coincidência, o espírito treinado reconhece como a mão protetora de Deus. Essas portas que se fecham não são punições, mas um ato de misericórdia. São os muros que Deus constrói ao seu redor para te poupar de um desgaste maior, de uma dor futura que você ainda não consegue enxergar. Ele está, literalmente, bloqueando o caminho para te forçar a recalcular a rota, a considerar que talvez você esteja insistindo em uma direção que ele nunca aprovou para você. O significado oculto por trás dessas barreiras é a proteção divina em ação. Deus, em sua onisciência, sabe que aquela conversa não te faria bem, que aquele encontro aprofundaria uma conexão prejudicial, que aquele projeto juntos te levaria para um desvio de propósito. Cada obstáculo é um não amoroso do Pai. É Ele te dizendo: confie em mim, eu tenho algo melhor, um caminho mais seguro. Este que você está tentando forçar não te levará ao destino que eu preparei. A luta contra essas barreiras é, em essência,
uma luta contra o cuidado de Deus. É como uma criança tentando correr para uma rua movimentada, enquanto o pai a segura firmemente pelo braço. A criança pode chorar e se debater, sem entender, mas o pai sabe do perigo que a espera. A analogia aqui é a de um navegador GPS. Quando você pega uma saída errada, o GPS imediatamente diz recalculando rota. Ele não te julga, apenas te informa que você saiu do caminho ideal e começa a te dar novas instruções para voltar ao trajeto certo. As barreiras constantes são o recalculando rota do Espírito Santo. Cada plano frustrado, cada dificuldade inexplicável é um sinal para você olhar para o mapa da sua vida e perceber que está indo na direção errada. Insistir no mesmo caminho, esperando um resultado diferente, é como ignorar o GPS e se aprofundar cada vez mais em um território desconhecido e perigoso. A sabedoria não está em forçar a rota original, mas em ouvir a nova instrução e confiar que ela te levará a um destino melhor. Portanto, a ação mental que você deve tomar é mudar sua perspectiva sobre os obstáculos. Em vez de se frustrar, comece a agradecer. Quando um encontro for desmarcado, diga em seu espírito: obrigado, Deus, por me proteger de algo que eu não vi. Quando a comunicação falhar, reflita: o que o Senhor está tentando me poupar? Comece a ver cada porta fechada não como rejeição, mas como redirecionamento divino. Decrete: eu aceito a tua proteção e confio no teu tempo. Ao fazer isso, você transforma sua ansiedade em adoração e sua frustração em fé. Quando tudo trava para vocês se aproximarem, talvez Deus esteja te poupando de um coração partido, de um tempo perdido e de um propósito desviado. O terceiro sinal de imenso peso espiritual é a falta de alinhamento espiritual. Deus une propósitos, não apenas pessoas. Uma conexão abençoada por Ele sempre terá como um de seus frutos te aproximar dele. Agora analise com honestidade. A presença dessa pessoa em sua vida te inspira a orar mais ou menos? As conversas de vocês te enchem de fé e esperança ou te puxam para a fofoca, para a reclamação e para as coisas deste mundo? Essa pessoa celebra suas vitórias espirituais ou as trata com indiferença? O jugo desigual mencionado na Bíblia não se trata apenas de religião, mas de direção espiritual. Se vocês estão caminhando em direções espirituais opostas, uma hora a corda arrebenta. E quase sempre, quem está buscando a luz é puxado para a sombra, e não o contrário. O segredo aqui é que toda relação é um acelerador ou um freio para o seu propósito divino. Não existe território neutro. Ou uma pessoa te impulsiona em direção à sua melhor versão em Cristo, ou ela sutilmente te ancora na mediocridade. O desalinhamento espiritual funciona como um veneno lento. No início, parece inofensivo. São apenas algumas conversas superficiais, alguns hábitos mundanos compartilhados. Mas, com o tempo, você percebe que sua paixão por Deus diminuiu, sua disciplina de oração se foi e a voz do Espírito Santo se tornou cada vez mais distante. A presença dessa pessoa, mesmo que agradável em outros aspectos, está esvaziando o seu reservatório espiritual. Deus jamais te daria alguém que te custasse a sua intimidade com Ele. Essa é uma troca que o céu nunca aprovaria. Imagine que sua vida espiritual é uma fogueira. Pessoas alinhadas com seu propósito chegam com mais lenha, soprando as brasas para que o fogo cresça e ilumine tudo ao redor. Elas te aquecem, te inspiram e te ajudam a queimar mais forte para Deus. Uma pessoa espiritualmente desalinhada, no entanto, chega com um balde de água. Pode ser um balde pequeno, com gotas de cinismo, indiferença ou distração. Mas cada gota apaga um pouco da sua chama. Com o tempo, o que era uma fogueira vibrante se torna apenas um monte de brasas apagadas e fumaça. Sua missão não é tentar convencer a pessoa a parar de jogar água, mas proteger o seu fogo a todo custo, afastando-se de quem ameaça apagá-lo. Sua comunhão com Deus é preciosa demais. A ação mental imediata é fazer um inventário espiritual honesto. Pergunte a si mesmo, sem rodeios: desde que essa pessoa entrou na minha vida, minha fé aumentou ou diminuiu? Estou mais perto ou mais longe de Deus? A resposta a essa pergunta é um diagnóstico claro. Se a resposta for mais longe, você tem um sinal inequívoco. Decrete em seu coração: nenhuma companhia vale a minha comunhão com o Criador. Eu escolho ser leal ao meu propósito divino acima de qualquer sentimento humano. Se a presença dessa pessoa te afasta de Deus, isso não é apenas um sinal de alerta, é um alarme de evacuação. É o Espírito Santo te chamando para sair de um ambiente que está sufocando a sua alma e te levando de volta para o oxigênio da presença dele. O quarto sinal
é a chegada de conselhos confirmatórios. Raramente Deus age em segredo. Quando Ele está te movendo, Ele frequentemente usa pessoas sábias e de confiança em sua vida para confirmar a direção. Preste atenção quando um amigo de oração, um mentor espiritual ou um líder que você respeita vem até você sem que você tenha perguntado e expressa uma preocupação genuína sobre essa relação. Eles podem dizer coisas como: senti no coração de orar por você sobre isso, ou não estou com paz sobre essa situação. Essas não são opiniões humanas, são ecos da voz de Deus. Ele os usa como faróis na costa, piscando em meio à neblina da sua confusão emocional, confirmando a direção que o seu próprio espírito já suspeitava. O significado profundo disso é que Deus nos criou para viver em comunidade. Ele sabe que sozinhos podemos ser enganados por nossos próprios sentimentos e desejos. Por isso, Ele estabelece um sistema de segurança espiritual ao nosso redor, composto por pessoas que têm o discernimento que por vezes nos falta. Ignorar esses conselhos é um ato de orgulho. É dizer a Deus: eu sei mais do que o Senhor e as pessoas que o Senhor colocou para me guiar. Quando múltiplas fontes confiáveis, que não conversaram entre si, te dão o mesmo aviso, a probabilidade de ser uma mensagem divina é altíssima. É um coro de vozes orquestrado pelo céu para te impedir de cometer um erro grave. Deus fala através de pessoas, e não ouvir é um risco que você não pode correr. A metáfora é a de um julgamento em um tribunal. Um bom juiz não baseia sua decisão no depoimento de uma única testemunha. Ele busca múltiplas fontes, evidências e confirmações para formar seu veredito. Da mesma forma, Deus envia múltiplas testemunhas espirituais para validar a sua direção em sua vida. A sua inquietação interior é a primeira testemunha. As barreiras são a evidência circunstancial e os conselhos confirmatórios são as testemunhas oculares que corroboram a história. Quando todas as evidências apontam para a mesma conclusão, não há mais espaço para dúvida. Continuar na relação nesse ponto é ignorar um veredito já declarado pelo Tribunal do Céu. É uma teimosia que só pode resultar em dor. A sua ação mental deve ser a humildade. Quando alguém de fé vier te alertar, resista à tentação de se defender ou de justificar a pessoa. Em vez disso, receba as palavras com um coração aberto. Agradeça e diga: obrigado por se importar, vou levar isso em oração. E então, faça isso. Leve o conselho seriamente diante de Deus e peça que Ele confirme a verdade em seu próprio espírito. Decrete: eu sou humilde para ouvir a voz de Deus através daqueles que Ele envia. Lembre-se, a sabedoria está na multidão de conselheiros. Quando pessoas de fé confirmam a mesma direção, não ignore. Elas são os anjos terrenos que Deus enviou para te ajudar a navegar em segurança. O quinto sinal é doloroso, mas necessário. Palavras que cortam. A boca fala do que o coração está cheio, e as palavras de uma pessoa são um raio-x de sua alma. Observe o padrão de comunicação. As palavras dessa pessoa te edificam, te encorajam e te inspiram a ser melhor? Ou elas consistentemente te diminuem, te criticam, usam de sarcasmo para te ferir e desvalorizam seus sonhos? Palavras que cortam não são apenas os gritos de uma briga, mas as críticas sutis, o desprezo velado, a manipulação que te faz sentir culpado. Se você constantemente se sente ferido, desanimado ou invalidado após conversar com alguém, preste atenção. O Espírito Santo, que é o Consolador, jamais te guiaria para uma fonte constante de palavras que ferem o seu espírito. O segredo por trás disso é que palavras criam realidades. Palavras de vida geram um ambiente de crescimento, confiança e amor. Palavras de morte, mesmo que sutis, criam uma atmosfera de medo, insegurança e controle. Uma pessoa que usa palavras para te cortar está, consciente ou inconscientemente, tentando moldar sua realidade para que você se sinta pequeno e dependente. É uma forma de abuso emocional que muitas vezes passa despercebida. Deus é um Deus de palavras. Ele criou o mundo com sua palavra. Ele te encoraja através da sua palavra. E Ele espera que os relacionamentos que Ele abençoa sejam marcados por uma comunicação que reflete o seu coração. Se as palavras de alguém estão em constante oposição ao caráter de Deus, essa conexão está em oposição à vontade dele para você. Pense em suas emoções e sua autoestima como um jardim. Palavras de amor, encorajamento e respeito são como o sol e a chuva. Nutrem o solo e fazem as plantas crescerem fortes e saudáveis. Palavras que cortam, como a crítica, o desprezo e a manipulação, são como um veneno ou uma praga. Elas podem não matar o jardim instantaneamente, mas com o tempo contaminam o solo, enfraquecem as raízes
e fazem com que as flores murchem. Ficar em um relacionamento onde as palavras são tóxicas é como tentar cultivar um jardim em solo envenenado. Não importa o quanto você se esforce, você nunca florescerá. A única solução é se transplantar para um solo mais saudável, onde as palavras que você ouve te deem vida e não morte. A ação mental que você precisa tomar é se tornar um guardião dos seus ouvidos e do seu coração. Comece a documentar, mentalmente ou até por escrito, como você se sente após as interações. Observe os padrões. Quando a crítica vier, não a internalize. Em vez disso, veja-a como um sinal, um dado para sua análise espiritual. Crie um mantra para si mesmo. As palavras de Deus sobre mim são a minha verdade. Palavras que me diminuem não têm lugar em minha vida. Se as palavras dessa pessoa ferem mais do que curam, você tem um sinal claro de que o amor ali presente não é o amor que vem de Deus, que é paciente, bondoso e não se alegra com a injustiça. É hora de se afastar da fonte da dor. O sexto sinal é o peso em vez de crescimento. Relacionamentos saudáveis guiados por Deus são como o vento sob as suas asas. Eles te ajudam a voar mais alto, a alcançar seu potencial, a se tornar mais forte. Eles geram leveza, mesmo em meio aos desafios. Por outro lado, uma conexão da qual Deus está te afastando se torna um fardo. É como carregar uma mochila pesada cheia de pedras. Em vez de te impulsionar, ela te drena. Após cada encontro, você não se sente revigorado, mas esgotado, como se sua energia vital tivesse sido sugada. Você começa a perceber que está investindo muito mais do que está recebendo, não em termos materiais, mas em energia emocional, espiritual e mental. Essa sensação de exaustão crônica não é normal. É um sintoma de uma relação que está te custando a sua própria vitalidade. O significado oculto aqui é uma lei espiritual fundamental. O que vem de Deus traz vida, e o que não vem, rouba a vida. Jesus disse: "Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância." Qualquer relacionamento que consistentemente produz o oposto, exaustão, estagnação e um sentimento de vazio, está operando fora do fluxo da vida abundante de Deus. Esse peso não é apenas emocional. Ele afeta sua saúde física, sua produtividade e sua capacidade de se conectar com outras pessoas e com o próprio Deus. Você foi criado para ser um canal de energia divina, mas essa conexão está agindo como um vampiro energético, drenando seus recursos para sustentar uma dinâmica insalubre. Deus, como um pai amoroso, vê seu filho enfraquecendo e deseja urgentemente te remover da fonte desse esgotamento. A metáfora perfeita é a de um carro com o freio de mão puxado. Você pode acelerar o motor o quanto quiser, gastando combustível, forçando as peças, criando um barulho imenso, mas o carro mal sai do lugar. Ele se arrasta, luta para avançar, e todo o sistema sofre um desgaste enorme. Uma relação que é um peso funciona exatamente assim. Ela é o freio de mão da sua vida. Você está tentando avançar, crescer, seguir em frente com seus sonhos e seu propósito, mas essa conexão te mantém preso, gerando um atrito constante que consome toda a sua força. A solução não é acelerar mais forte. A solução é soltar o freio de mão. E, em muitos casos, soltar o freio de mão significa sair do carro e se afastar de uma dinâmica que está impedindo seu progresso. Sua ação mental é parar de normalizar a exaustão. Em vez de pensar, relacionamentos são difíceis, comece a se perguntar: este relacionamento está me dando vida ou me tirando a vida? Faça uma autoavaliação honesta. Você se sente mais forte ou mais fraco desde que essa pessoa se tornou central em sua vida? Decrete esta verdade: eu fui criado para o crescimento e para a leveza. Eu rejeito todo fardo que não vem de Deus. Quando estar com alguém só te suga, quando a interação se torna uma obrigação que você teme, em vez de uma alegria que você anseia, aceite isso como um sinal de alerta divino. É o Espírito Santo te mostrando que essa carga não é sua para carregar. É hora de soltá-la e caminhar livremente outra vez. Finalmente, o sétimo e mais decisivo sinal: a convicção após oração. Depois de sentir a inquietação, ver as barreiras, notar o desalinhamento, ouvir os conselhos, sentir as palavras cortantes e o peso da exaustão, você leva tudo isso a Deus em oração sincera. Você não ora mais para que a pessoa mude, mas para que a vontade de Deus seja feita. Você entrega seus sentimentos, seus apegos e pede por uma única coisa: clareza. E então, em um momento de quietude, a resposta vem, não como um trovão,
mas como uma certeza calma e firme que se instala em seu espírito. Uma convicção inabalável de que você precisa se afastar. Essa clareza pode vir acompanhada de uma paz que você não sentia há muito tempo. É a confirmação final, o selo de Deus na sua decisão. O segredo por trás deste sinal é que Deus honra um coração que busca a sua vontade acima de tudo. Enquanto você está orando para que as coisas deem certo do seu jeito, sua oração pode ser bloqueada pelo seu próprio desejo. Mas no momento em que você se rende e diz, Senhor, não a minha, mas a tua vontade seja feita, você abre um canal direto para a sabedoria divina. A convicção que se segue não é uma decisão emocional baseada em uma briga recente ou em uma frustração momentânea. É uma resolução espiritual, nascida da sua comunhão com o Criador. É a voz do bom pastor te chamando pelo nome e te guiando para fora de um pasto perigoso em direção a pastos verdejantes. Essa convicção é a sua luz verde para agir. Imagine que você está em um quarto escuro, cheio de móveis. Você tenta andar, mas tropeça em tudo, se machuca, fica confuso e com medo. Essa é a sua situação quando você tenta navegar em um relacionamento sem a clareza de Deus. A oração sincera por direção é como alguém que finalmente acende a luz do quarto. De repente, você vê o caminho claramente. Você vê onde estão os obstáculos, qual é a porta de saída e como chegar até ela sem se ferir mais. A convicção que vem após a oração é essa luz. Ela não remove os móveis, mas te dá a clareza para desviar deles e caminhar em segurança. Agir sem essa luz é tolice. Mas uma vez que a luz foi acesa, ficar parado no mesmo lugar é desobediência. A ação mental, neste ponto, é a obediência. A fase de questionamento acabou. A fase de negociação terminou. Agora é a hora de confiar na clareza que Deus te deu e agir sobre ela, mesmo que seja difícil, mesmo que doa. Decrete com fé: eu recebo a tua clareza, Senhor, e agirei com a coragem que vem de ti. Não espere que o sentimento de apego desapareça para então agir. O sentimento seguirá a sua decisão, não o contrário. Dê o primeiro passo em obediência, confiando que a paz e a força que você precisa serão liberadas a cada passo do caminho. Ore, e Deus vai confirmar no seu espírito o que fazer. E quando Ele confirmar, sua única resposta deve ser um sim confiante ao seu comando de amor e proteção. Estes 7 sinais, da inquietação à convicção, formam um roteiro divino. Eles não são independentes, mas se entrelaçam, pintando um quadro claro da vontade de Deus. A inquietação é o aviso, as barreiras são a proteção, o desalinhamento é a prova, os conselhos são a confirmação, as palavras são o diagnóstico, o peso é o sintoma, e a convicção é a prescrição final. Ignorar um deles pode ser um engano, mas quando vários ou todos eles estão presentes, você não tem mais uma dúvida, você tem uma direção. É um chamado claro e inequívoco para se mover, para se afastar, para escolher a vontade de Deus acima do conforto temporário de uma conexão que está te custando a sua paz e o seu propósito. Reflita agora, com o coração aberto. Quantos desses sinais estão ativos em sua vida em relação a uma pessoa específica? Seja honesto consigo mesmo. A negação é a inimiga da libertação. Reconhecer a verdade é o primeiro passo para caminhar nela. Não se sinta culpado por ter demorado a perceber. Deus, em sua misericórdia, te trouxe até este momento de clareza por uma razão. Ele não está te acusando. Ele está te convidando, um convite para sair do cativeiro de uma relação desgastante e entrar na liberdade de conexões que verdadeiramente te edificam e te alinham com o céu. A decisão, como sempre, é sua. Lembre-se que o afastamento guiado por Deus não precisa ser um ato de raiva ou amargura. Pode ser um ato de amor próprio e obediência. Pode ser feito com graça, com firmeza, mas com dignidade. Em alguns casos, significa um corte total de comunicação. Em outros, um distanciamento gradual e a imposição de limites saudáveis. A forma exata dependerá da sua situação específica e você pode pedir a Deus sabedoria para isso também. O mais importante é tomar a decisão interna de obedecer ao que o Espírito Santo já te mostrou. A paz que você busca está do outro lado da sua obediência. Não tema o vazio que a partida de alguém pode deixar. A natureza divina abomina o vácuo. Quando você remove em obediência o que não é de Deus para a sua vida, você cria o espaço sagrado para que Ele preencha com algo infinitamente melhor. Alguém que te trará paz, não inquietação. Alguém que abrirá portas com você,
não encontrará barreiras. Alguém que te aproximará de Deus não te afastará. Confie no processo. Confie que o Deus que te pede para soltar algo é o mesmo Deus que tem as mãos cheias de coisas novas e melhores para te entregar. A sua obediência é a semente de uma nova estação em sua vida. Olhe só os sinais que decodificamos juntos. A inquietação no seu coração, aquela falta de paz que serve como o primeiro alarme de Deus. As barreiras constantes. Portas fechadas que, na verdade, são a proteção dele, te poupando de um futuro doloroso. A clara falta de alinhamento espiritual, que te afasta do seu Criador em vez de te aproximar. Os conselhos confirmatórios de pessoas de fé, usados como ecos da voz do céu. As palavras que cortam, revelando um coração que não está alinhado com o amor divino. O peso esmagador em vez do crescimento, que te drena a energia vital. E, finalmente, a convicção inabalável que chega após a oração sincera. Reflita com honestidade. Qual desses sinais você já percebeu na sua vida? Qual deles está gritando em seu espírito neste exato momento, pedindo para ser reconhecido? Agora, imagine o futuro que te espera quando você decide ouvir. Pinte em sua mente a imagem de você acordando pela manhã com uma sensação de leveza que não sentia há anos. Imagine seu coração em paz, não mais em um estado de alerta constante, ansioso pela próxima interação dolorosa. Visualize sua energia vital retornando, sua criatividade florescendo, seus outros relacionamentos se tornando mais saudáveis, porque você não está mais sendo drenado por um único ponto de dor. Veja-se avançando em seu propósito, sentindo o vento de Deus em suas costas, impulsionando-o para frente, sem o peso daquela âncora que te mantinha preso. Este não é um sonho inalcançável. Esta é a promessa contida na sua obediência. É a vida abundante que Deus planejou para você, esperando do outro lado da sua decisão. Esta jornada de reconhecimento não é para te trazer condenação, mas libertação. A clareza que você recebeu hoje é um presente, uma chave para a sua liberdade emocional e espiritual. Não aguarde no bolso com medo de usá-la. A porta da sua paz está trancada e esta chave foi feita para abri-la. O chamado à transformação não é para que você inicie uma guerra com ninguém, mas para que você declare paz ao seu próprio coração. É um convite para você honrar a voz do Espírito Santo acima do barulho das suas carências, dos seus medos e das expectativas sociais. É a sua alma te pedindo para escolher o caminho do alinhamento divino, mesmo que ele, a princípio, pareça mais solitário. Lembre-se, a companhia de Deus preenche qualquer vazio. A verdadeira transformação começa com uma decisão interna. Antes de qualquer conversa difícil, antes de qualquer ato de distanciamento, você precisa decidir dentro de si mesmo. Eu escolho a minha paz. Eu escolho a vontade de Deus. Eu escolho o meu propósito. Tome essa decisão agora no silêncio do seu coração. Sinta o poder que reside nessa escolha. É o momento em que você para de ser uma vítima das circunstâncias e se torna um parceiro ativo de Deus na cocriação da sua própria vida. A força para os passos externos nascerá da firmeza desta decisão interna. Você não está sozinho nisso. O mesmo Espírito que te deu o discernimento te dará a força para agir de acordo com ele. Por isso, o meu convite para você hoje não é apenas para curtir ou compartilhar este vídeo. É algo muito mais profundo. Escreva nos comentários se algum desses sinais já aconteceu com você. Ao fazer isso, você não estará apenas compartilhando uma experiência. Você estará dando o primeiro passo de reconhecimento público da verdade. Você estará quebrando o poder do silêncio e da negação e se conectando com outras pessoas que estão na mesma jornada, criando uma comunidade de coragem e fé. Sua história pode ser a confirmação que outra pessoa precisava para também tomar a decisão de buscar a paz. Seja corajoso, seja honesto. Sua vulnerabilidade é a sua maior força neste momento. E se você deseja continuar aprendendo a navegar pela vida com mais clareza, com mais paz e com mais propósito, saiba que esta é apenas uma conversa de muitas que teremos. Continue acompanhando os próximos vídeos, pois nossa missão aqui é desvendar os mistérios da vida espiritual de uma forma prática e transformadora. Cada ensinamento é um degrau a mais na sua escada de crescimento, te levando para mais perto do coração de Deus e da plenitude que Ele tem para você. A jornada é contínua, e a cada passo você se tornará mais forte, mais sábio e mais sintonizado com a voz do Espírito Santo. Não pare agora. O seu futuro glorioso está apenas começando a se revelar. Lembre-se sempre que o amor de Deus é um amor que protege. Às vezes, sua proteção se manifesta como uma porta que se abre. Outras vezes, e talvez as mais importantes,
Ela se manifesta como uma porta que se fecha com firmeza. Ele te ama demais para te deixar em um lugar que está te destruindo lentamente. O afastamento, neste contexto, não é rejeição, é um ato de resgate. É a mão do Pai te puxando para fora de um prédio em chamas, mesmo que você estivesse apegado a algum objeto lá dentro. Confie no amor que te resgata. Confie no Deus que vê o quadro completo. Ore e Deus vai confirmar no seu espírito o que fazer. Medite nesta verdade. Deixe que ela ecoe em sua mente e em seu coração. A resposta que você busca, a paz que você anseia, está a uma oração de distância. Entregue sua confusão, entregue seu apego e peça pela clareza que só Ele pode dar. A direção virá, a força virá, a paz virá. Ore e confie na resposta que Ele gravará em sua alma.